Figuras rítmicas. As figuras rítmicas se referem à duração da nota, o quanto você vai ficar segurando aquela nota, o quanto ela soa. Portanto, se pegarmos a altura, que são as notas, e juntarmos com a duração, que são as figuras, nós vamos conseguir executar qualquer melodia, mesmo sem nunca ter escutado essa melodia. Então, para começar, nós vamos falar dos desenhos, de como elas são representadas, essas figuras. Vão estar nos exemplos. A primeira figura que aparece é a semibreve. É uma bolinha meio ovalada, vazia, que é a figura mais longa que nós temos, né? E do lado dela, vocês vão ver um outro desenho, que é a pausa, que representa o mesmo tempo que a semibreve. Então, toda figura vai ter uma pausa correspondente, ou seja, o tempo também que você vai ficar em silêncio. A semibreve, ela ocupa um compasso inteiro. Aí você me pergunta, compasso? O que é compasso? Compasso é o espaço que fica entre duas traves. Quando você vê uma partitura, como no desenho, você vai ver que ela tem os 5 linhas e ela é toda cheia de traves, que são as divisões dos compassos. Então, primeiro compasso, segundo compasso e assim por diante. Depois da semibreve, nós temos a mínima, que é uma bolinha, certo? Vazia, com uma haste. Então, uma bolinha vazia igual a semibreve, só que com a haste. A diferença de uma para outra está na haste. A mínima, ela vale metade do valor da semibreve. Então, se a semibreve ocupa o compasso inteiro, a mínima ocupa meio compasso. No caso, seria isso. Aí eu preciso de 2 mínimas, portanto, para ter uma semibreve. Depois da mínima, nós temos a semínima, que aí já é uma bolinha cheia com uma haste. A semínima vale metade do valor da mínima. Então, eu preciso de 2 semínimas para formar uma mínima ou de 4 semínimas para formar uma semibreve. Depois da mínima, nós temos a colcheia. A colcheia é bolinha cheia, a haste e uma bandeirola, ou também chamada de colchete, por isso o nome colcheia. Então, cada figura tem um valor correspondente à outra. Esse valor não é fixo, a gente já vai entender logo isso. Sempre lembrando, do lado de cada figura existe uma pausa correspondente àquela figura, àquela duração. Vamos falar só nessas 4 por enquanto. Semibreve, mínima, semínima e colcheia. Depois a gente fala mais. Então, agora nós vamos ver no desenho como elas estão. Nós fizemos um desenho com a proporcionalidade, ou seja, a proporção. A primeira, que é a figura semibreve, aí 2 mínimas, 4 semínimas e correspondente 8 colcheias. E do lado esquerdo delas tem o número, que corresponde ao nome delas, que vai nos ajudar na próxima lição. Então, por exemplo, semibreve é a figura 1, mínima é a figura 2, semínima é a figura 4 e colcheia a figura 8. Seguindo, esses números que eu falei, que estão do lado das figuras, que representam os nomes delas, vão nos ajudar a entender aqueles numerozinhos que ficam no começo do pentagrama, lá no começo da partitura tem lá a clave de sol e depois vem um 4x4, 3x4, 2x4. Isso é a fórmula de compasso. Então, o que é fórmula de compasso? De novo, então vamos lá, vamos explicar. O número de cima representa o número de tempos que eu vou ter dentro de um compasso. Então, no caso 4, eu vou ter que ter 4 tempos dentro de um compasso. Mas que tempo? 5 minutos, 10 minutos? Que tempo é esse? Então, a gente tem que entender, vai para o número de baixo. O número de baixo, que no caso também é 4, vai ser indicada a figura que vai ser a minha unidade de tempo, ou seja, a figura que vai valer 1 dentro do compasso. No caso, é a figura número 4. Qual é a figura número 4? Olhando no nosso desenho,
A figura número 4 é a semínima. Então eu vou precisar de 4 semínimas para ocupar um compasso. Nesse caso, nós estamos falando de um compasso quaternário. Pode ter um compasso ternário, binário e, lógico, quaternário. Esses são os compassos simples, que é o que a gente vai falar por enquanto. Agora vamos para a matemática. Se a minha semínima vale 1 e ela vale metade de uma mínima vai valer 2 tempos. Se a mínima vale metade de uma semibreve, então eu vou precisar de 4 semínimas para formar uma semibreve. Então a minha semibreve vale 4. Já a minha colcheia vai valer metade da mínima, então ela vale meio tempo, assim como está no desenho. Então vamos exemplificar. A primeira figura que a gente tem desenhado ali é uma semibreve. Então eu vou tocar, vai ficar tá. A segunda figura vai ser a mínima. Então eu tenho 2 mínimas para preencher um compasso. Então fica tá, tá. Depois vem a semínima. Tá, 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 tá. E depois vem a colcheia. Tá, 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 tá. Então você vê, a batida de palma é o meu pulso. É a contagem que nunca vai mudar. Ela está aqui e cada figura vai ter o seu tempo. E elas podem estar misturadas. Por exemplo, tá, 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 tá. Essas são as figuras.